Estamos na série Saúde Emocional. E o tema hoje é mudança de hábitos. Hoje a gente vai falar de mudança de hábitos e eu mudei um pouquinho o cenário aqui. Hoje, dia 29, agora, ó, 8 da noite, pontualmente, vamos oficialmente começar, né? Dia 29 de agosto de 2024, nosso 33º encontro mensal gratuito dessa comunidade que é formada por pessoas como vocês, nós todos, pessoas que acompanham essas redes sociais da bioquímica das emoções. O canal do YouTube, o Instagram, a página do Face, o LinkedIn, que eu comecei agora, que eu estou aprendendo a usar. E é engraçado porque tenho tantos anos de trabalho com empresas, desde 2008, trabalhando assim, com treinamentos para empresas, para esse mundo corporativo, porque empresas são feitas de pessoas, a gente trabalha com comportamento. E até agora eu nunca tinha feito LinkedIn. E agora daí eu fiz, minha filha disse, faz, você trabalha pro mundo, não no mundo corporativo, mas para o mundo corporativo, então vamos lá. Também essa comunidade está no LinkedIn agora. E a gente tem o nosso grupo silenciado do WhatsApp, do Telegram também, além das comunicações poderem ser feitas por e-mail, para quem preferir. É só receber o e-mail de aviso desse encontro mensal, também pode ser assim. Essa é a nossa comunidade, como eu faço, que tem conteúdo gratuito, de muita qualidade, profundidade, que eu amo fazer isso todos os meses para vocês. Para quem está chegando agora aqui nessa comunidade, seja muito bem-vindo. Às vezes eu não me apresento, já vou falando, mas hoje vou deixar aqui um pouquinho sobre mim. Quem quiser saber mais, currículo, essas coisas todas, lá no site bioquimicadasemoções.com.br tem tudo. Mas eu sempre digo assim, o currículo, que às vezes parece aquele empilhamento de diplomas, de certificados, o que que tem por trás disso, né? Tem toda uma trajetória, tem motivos de fazerem aquelas escolhas, e isso que é o mais bonito quando a gente olha cada pessoa. E eu escolhi bioquímica, trabalho há 20 anos com saúde emocional. Os meus atendimentos individuais, eles são, assim, uma verdadeira orientação emocional, onde eu uso essa capacidade perceptiva, assim, bem refinada das emoções para trazer o equilíbrio da saúde emocional. E uma das ferramentas que eu mais uso sempre, não só nos atendimentos, mas até na montagem das aulas aqui, dos temas, é a inteligência espiritual. Essa inteligência que é o caminho para a saúde emocional. Inclusive, esse é o título do livro, Inteligência Espiritual como Caminho, que eu coordenei junto com alguns coautores. Ah, inclusive eu já vi que a Denise, que é coautora, está aqui na sala do Zoom, tá vendo? E a inteligência espiritual é o principal caminho, uma conexão direta, né, com o campo de sabedoria, presença, percepção, e é assim que a gente pode captar aquilo que faz sentido naquele contexto exato e que revela soluções e respostas que mudam as emoções. E é assim que a saúde emocional é restaurada. Bom, eu convido vocês a refletir agora. Vocês já se perguntaram alguma vez por que você não obtém o resultado que você quer em alguma situação? Pensa bem no teu dia a dia. Às vezes você vivia a tua rotina normal, e obtinha determinados resultados. Continua fazendo a mesma coisa e os resultados já não são mais os mesmos. Bom, a gente continua fazendo as mesmas coisas. Esse é o ponto. Como tudo muda, como tudo evolui, como tudo vai andando, a gente precisa observar exatamente isso. Se a gente não tem o resultado que a gente quer, é porque a gente continua fazendo as mesmas coisas. Ou seja, a gente tem costumes, tem hábitos, comportamentos repetitivos que resultam em alguma coisa. Mas, se a gente precisa de outros resultados, a gente tem que mudar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a mudança de hábitos. O que que é um hábito? Por que que a gente cria hábitos? Como identificar um hábito prejudicial e principalmente como mudar com harmonia e saúde emocional. E depois dessa aula,
Você pode compartilhar o link do YouTube com quem surgir na tua mente durante esse assunto, porque certamente vocês vão lembrar de algumas pessoas que comentaram algo com vocês e que não estão obtendo os resultados que queriam e que precisam mudar hábitos. O que que é um hábito, então? Um hábito é um comportamento repetido que acaba ficando automático. É isso. A gente faz tanto e isso vira uma rotina. A gente tem um comportamento e ele se repete e isso vira um hábito. Por que criamos hábitos? Porque a gente se ajusta às situações. E esse ajuste situacional depende de dos contextos. E a gente vai criando o nosso comportamento a partir da nossa relação com os outros, com o mundo, com as coisas. E a partir disso, né, dessa relação, a gente acha um caminho confortável. E esse caminho confortável é o nosso comportamento que vai se tornando repetitivo, porque é assim que que é bom para responder às coisas do mundo, às minhas interações, e eu vou repetindo e aquilo vai virando um hábito. Bom, e mudar algo que foi criado por uma adaptação minha com a vida, com o entorno, nem sempre é fácil. Até porque nem sempre a gente nota como isso sendo a causa de resultados insatisfatórios. Pensa bem, o que eu falei? A gente se relaciona com um monte de coisas, se adapta, vai se comportando para se adaptar da melhor forma às coisas. Esse comportamento, quando repetido, achei um jeito de me relacionar com o XYZ, vira um hábito. O ponto é que daqui a pouco a gente não tem mais os mesmos resultados. Por quê? Porque as coisas mudaram. E mudança de hábitos requer ter toda essa percepção, tá? Esse entendimento. Mudança é uma palavra que assusta, significa algo desconhecido. Mudança de casa, mudança de cidade, mudança de amizade, mudança de relacionamento, mudança do trajeto que eu faço, caminho para ir para o trabalho, a mudança da marca do café que eu tomo. Se eu compro um carro novo, dirigir esse carro novo, a mudança, ela é difícil, geralmente, porque a gente cria hábitos ao nos relacionarmos e interagirmos com as coisas. A forma, por exemplo, como a gente fala com uma pessoa da família ou do trabalho, é um hábito construído que foi criado, foi dimensionado por conta da nossa adaptação com aquela pessoa. Até mesmo o espaço que essa pessoa ocupa na nossa vida, né, no nosso ambiente, no trabalho ou em casa, as pessoas ocupam, né, os espaços, a gente vai se dimensionando. Então, a gente vai englobando e vai se dimensionando com as coisas da vida. A gente faz parte desse monte de coisas da vida e todo esse monte de coisas da vida fazem parte de nós. A gente vai se adaptando, a gente vai achando o nosso espaço. A falta de uma dessas partes, por exemplo, se faz sentir em vários âmbitos. Por exemplo, assim, um luto de uma pessoa, né, que está faltando no trabalho, que está faltando em casa, um animalzinho de estimação. A gente sente a falta, a gente sente essa falta do espaço, a gente sente a falta energética, a gente sente sentimentalmente, fisicamente. Então, a gente precisa fazer mudanças, ajustes. Essas mudanças, elas são difíceis. Desde pequenas a grandes coisas, quando essas coisas mudam, elas causam impacto, tá? Mas o objetivo de hoje é a gente perceber que esse impacto da mudança, ele pode ser positivo. O objetivo é que a gente possa perceber algo que não está gerando, né, um hábito que não está gerando um resultado positivo,
e falar da mudança, que é difícil, mas para gerar um resultado positivo. Uma mudança de hábito, todo um redimensionamento comportamental, que resulta em emoções e que vão gerar, então, bem-estar, alegria, enfim. Esse é o objetivo de hoje. E ainda cabe aqui mais uma reflexão, de um ponto assim que eu priorizo, sempre falo para vocês. A gente vive num mundo, a nossa vida humana, ela né, o pré-requisito existem mudanças constantemente, as mudanças fazem parte desse processo da nossa vida. Então, toda vez que a gente se adapta, se redimensiona com as nossas relações e as coisas e acha um jeito de se relacionar com isso, daqui a pouco esse jeito não vai mais servir, porque as coisas todas estão mudando. Então, se as coisas fazem parte do nosso contexto e a gente faz parte de todo um contexto da vida, né, universal, uma mudança na vida, no contexto universal, vai afetar a gente também. Quando muda o clima, quando muda a temperatura, quando vem um temporal, uma enchente, uma pandemia. Da mesma forma, uma mudança interna nossa de pensamento, de forma de compreender as coisas, afeta a gente de dentro para fora, alterando a forma como a gente vai se relacionar ou responder às coisas da vida. E hábito, então, significa esse comportamento repetitivo. Requer uma mudança de comportamento. Comportamento é uma ação, uma reação que a gente tem em relação ao contexto, e para isso a gente precisa de quê? De ampliar a nossa consciência. E o primeiro passo para a mudança de hábito, então, é a percepção, tá? A gente vai falar bem sobre percepção aqui. Primeiro, essa primeira coisa é que a percepção da inconstância, ela é fundamental. Perceber que as coisas sempre mudam, que a gente está sempre fazendo adaptação relacional ao mundo e às coisas, e que quando a gente se acostuma, muitas vezes as coisas mudam e a gente vai precisar mudar a nossa relação com as coisas. Essa percepção de inconstância, ela já nos ajuda a gente a ter mais adaptabilidade e entender que muitas vezes a gente se aprisiona a pequenas coisas. Por exemplo, a gente fica aprisionado, vamos dizer assim, com o caminho que eu faço para levar o filho na escola. Fico aprisionado a tomar sempre a mesma marca de café. E, sei lá, enfim, uma coisa que eu vou repetindo e eu não mudo isso, né? E o quanto esse hábito, sempre igual, ele parece, assim, permanecer inalterado no meio de tantas coisas que vão mudando. E a gente não percebe que, inevitavelmente, as coisas mudam. Justamente porque todas as coisas mudam, isso que parece um hábito certo vai precisar mudar também em algum momento. Porque a gente tem que pensar o seguinte: imagina que a gente sempre leva a criança para a escola pelo mesmo caminho, vai para o trabalho pelo mesmo caminho. Mas não é sempre a mesma coisa, porque naquele caminho vai ter um papel de bala que não tinha, vai ter uma pessoa passando que não estava, você vai passar num momento diferente. Está diferente, mas a gente não percebe esses detalhes de mudanças. E qualquer hora, tá, o filho vai crescer. Daqui a pouco muda a escola, você não vai mais fazer esse caminho. A fábrica do café vai fechar, você vai precisar trocar a marca. Então, essa percepção da inconstância, ela é fundamental. E o segundo passo de percepção é a percepção em si, né? A percepção de você perceber os teus sentimentos. E isso eu também sempre enfatizo muito, assim, para quem já fez a formação em saúde emocional, inteligência espiritual, eu sempre falo isso muito, desenvolver a nossa capacidade de refinar a percepção, de perceber o resultado das emoções no nosso corpo. Isso é ter autonomia para a gente mudar o código que gera o resultado, né? Porque a emoção, ela é um código que vai gerar um resultado de sentimentos de bem-estar ou não. Então, quanto mais eu refino essa percepção do resultado que as minhas emoções geram,
Eu tenho autonomia para mudar o código, aquilo que está gerando, o que está acontecendo que está gerando esse código emocional que vai gerar um resultado que eu não quero. Essa capacidade perceptiva é o conhecimento que a gente tem que ter, é fundamental. Se eu percebo que depois de uma determinada informação, uma relação com algo, alguém, a informação que eu recebi, X, Y, Z, uma interação, eu me sinto mal, eu não obtenho aquilo que eu deveria obter, o resultado que eu gostaria de ter, eu posso mudar a forma como eu interajo com essa informação. Estou indo para a academia, não tenho mais o resultado que eu queria, ou não estou indo e preciso ir. Enfim, tem N coisas aqui, eu posso mudar a forma como eu interajo com aquele ponto. Se a marca do café está me fazendo mal, eu posso mudar a marca do café e testar outras. Se aquela relação no meu trabalho, na minha família, está dia após dia me causando um sentimento de tristeza, de inadequação, desencadeando tantos outros sentimentos, eu posso rever essa minha interação relacional. Então, o nosso corpo, ele vai nos dar respostas. E a partir dessa observação minuciosa e silenciosa, sem mente, sem a mente, essa percepção ampla, que ela é captada, que ela é sentida, e depois sim vai vir a interpretação, a gente consegue ter uma direção. Poxa, é tal coisa aqui que tá, né? Eu estou interagindo com isso aqui de tal forma, eu me adaptei nessa interação e eu estou sempre respondendo assim. Se eu continuar respondendo assim a essa situação, eu vou continuar tendo esses mesmos resultados insatisfatórios. Então, esse primeiro passo para a mudança de hábitos é percepção. E fica muito mais fácil observar ou perceber a percepção quando a gente contextualiza, né? Daí eu vou contextualizar pegando a Maria, a Maria da história da aula passada, do mês passado. No mês passado a gente falou sobre motivação. E eu também coloquei a Maria, né, um exemplo da Maria, que trabalhava numa empresa e tal. Então agora a gente está falando sobre mudança de hábitos. E vou também correlacionar aqui com a história da Maria. E quem está lá no Instagram, estou vendo aqui um pouquinho o Instagram, a gente está no YouTube, o link está lá nos stories, é só entrar no YouTube também, ou na sala do Zoom. Bom, então a Maria, ela trabalha numa empresa, ela é uma gerente de projetos, é uma líder, né? Ali nessa empresa, e ela é bem talentosa. Mas a Maria, mesmo muito dedicada, assim, ela procrastinava algumas tarefas, tá? Então chegava determinadas tarefas, e quando ela se relacionava com aquela tarefa, a resposta dela era a procrastinação. A gente falou na aula passada da inação, né? A inação, porque não tinha um motivo, enfim, a gente falou da motivação e da procrastinação. Então, a Maria, mas agora a gente vai falar de mudança de hábitos. Então, ela procrastinava, e isso causava, às vezes, atraso nos projetos dela, porque realmente ela, né, isso afetava o desempenho da Maria. Daí, essa aula da motivação, falando da procrastinação, essa aula da motivação tá lá, tá no YouTube também, tá? Pode assistir, que foi bem legal, quem não viu. E aí a gente fica com isso alinhado. Mas, enfim. Aí um dia, o CEO da empresa, ele anunciou para Maria que eles iam colocar um programa de treinamento de saúde empresarial que combinava neurociência, inteligência espiritual, e um sistema bem pioneiro para o desenvolvimento da prática de saúde emocional, que é chamada bioquímica das emoções, para ajudar os funcionários a terem autonomia na sua saúde emocional. Claro que eu vou ter que contextualizar com o que eu estou ensinando, né? E aí, no primeiro dia do curso, a Maria começou a entender que quando um comportamento é repetido frequentemente, o cérebro vai criar o quê? Conexões neurais fortes, tornando isso um hábito automático, praticamente automático.
E que esse processo, então, dessa adaptabilidade e também de tornar-se automático, mas também a capacidade de mudar isso, se chama neuroplasticidade. Essa é a capacidade que a gente tem de se reorganizar e formar novas conexões também. Bom, então já deu uma luz ali. Maria pensou, bom, o que está acontecendo repetido é um comportamento, um hábito que eu estou tendo, eu vou poder mudar. Daí ela também aprendeu que a procrastinação é um comportamento que ela estava tendo, que esse conjunto emocional que é liberado quando ela interage, quando ela recebe aquela tarefa, é um comportamento que o cérebro foi reforçando ao longo do tempo, porque sempre que ela fazia o adiamento daquele problema, vamos dizer assim, o que que ela recebia temporariamente? Uma recompensa de uma sensação de alívio. Ah, não vou ter que fazer. Daí, essa recompensa imediata fazia o quê? O cérebro, né, reforçando o hábito da procrastinação. E daí, dessas aulas, nesses treinamentos que a Maria estava tendo lá na empresa, ela aprendeu uma técnica chamada paciência, que quem fez a formação sabe bem. E a primeira letra dessa técnica, que é o P de percepção. E a professora Júlia, instrutora desse programa de saúde emocional lá na empresa da Maria, começou explicando o que que é percepção. E o que que eu expliquei para a Maria? Eu expliquei que a gente recebe as informações que chegam por algumas vias específicas. Essas informações elas vão para lugares específicos. A gente tem sensores no ouvido para detectar o som, nos olhos, a luz, tá? E toda a informação sensorial, ela vai chegar no nosso cérebro, num lugarzinho que se chama tálamo, e depois ela vai ser espalhada, vamos dizer, para áreas específicas, direcionadas. E assim acontece para o som, para os sentidos somáticos, para o equilíbrio, para a gustação, para a visão. A única informação que não passa por esse tálamo, por esse lugarzinho, né, que depois distribui, é o olfato. O olfato vai direto já para as regiões do córtex que estão bem próximas da memória e das emoções, da liberação emocional. E aí, por isso que a gente, quando sente cheiros, a gente tem lembranças e emoções, não tem o cheiro da comida da avó, o cheiro do perfume da mãe, enfim. Então, o olfato ele se liga muito rápido a essas memórias, tá? E tem uma área no cérebro que é capaz de fazer o que a gente chama de interocentrocepção, ou seja, um entendimento do que acontece dentro da gente. E aí que a gente tem muitos neurônios envolvidos em captar a nossa interação com o ambiente externo, e isso parece muito simples, mas não é, é bem complexo. A gente tem nas mãos, na boca, muitos sensores, muitas estruturas, nos músculos, nos tendões, e é assim que a gente vai construindo a nossa propriocepção, ou seja, por exemplo, assim, ó, vocês estão olhando aqui para mim, mas vocês sabem onde está o pé de vocês, sem olhar para o pé. Não precisa olhar para o seu pé para saber onde ele está. É como um mapa que o nosso corpo tem, sabendo das coisas, mesmo sem ter que usar um dos sistemas para olhar para ele, tá? Então, se o sistema, por exemplo, do músculo e do tendão do pé ali, parar de passar informação para o nosso encéfalo, a gente passa a não ter mais a consciência do corpo. Ou seja, o músculo está lá, o pé está ali, mas se o caminho dessa informação está bloqueada, a gente não tem mais essa consciência, tá? Então, a gente tem caminhos específicos vindo de toda parte do corpo, indo para o nosso encéfalo de forma organizada, e lá dentro vai ser distribuído. E por que que eu estou falando isso tudo? Porque acontece uma mágica lá dentro do nosso cérebro, quando tudo isso é associado. É assim que a gente constrói a percepção. Foi isso que eu ensinei para Maria lá na empresa dela.
A percepção ela é construída dessa forma, por associações de tudo que vem de fora e de dentro. Tudo que vem do corpo somado às percepções do ambiente é uma verdadeira mágica. Então, a percepção ela é construída a partir de todas as informações, é um processamento de tudo que acontece. É complexo e acontece nessas áreas associativas do nosso cérebro. Essa percepção ampla pode ser aquilo que a gente chama de inteligência emocional. Inteligência emocional. O que acontece? Se a gente tem, como eu falei, uma lesão na área que constrói a percepção, a gente pode até sentir a perna, por exemplo. Vou sentir a perna, mas eu não vou reconhecer a perna como sendo minha. É interessantíssimo, mas acontece. Tem pessoas, tem casos de lesão real. A pessoa sente a perna, mas ela olha e ela não entende que aquela perna é dela. O inverso é verdadeiro. A gente pode não sentir a perna, né, ou um braço, mas quando a gente olha para ele, a gente consegue perceber que ele faz parte do contexto do corpo, tá? Então, esses processos envolvidos no sentir, eles são diferentes do processo de perceber. Então, a gente pode perceber uma mesma coisa de modos diferentes, porque as percepções, elas são construídas por associação. A percepção ela vai depender da nossa memória, do nosso aprendizado, do contexto. Inclusive, a gente tem neurônios, que eles são chamados neurônios gnósticos, que eles só se ativam quando eles veem um tipo complexo. Por exemplo, só quando eu vejo o rosto da minha avó. Não é qualquer rosto, é só o rosto da minha avó. Então, aí o neurônio vai se ativar. Então, tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma percepção, por isso que a gente constrói percepções diferentes. Perceber é a gente associar informações mais simples, formando informações mais complexas. Então, sentir é diferente de perceber. A percepção associa o contexto. Portanto, para a gente entender os nossos sentimentos, a gente precisa perceber eles no contexto inteligência emocional. E quando dessa associação surge um sentido, uma lógica, um motivo, surge algo novo, uma ideia, um insight, inteligência espiritual, tá? Então, veja, a percepção, ela é totalmente construída por nós, porque a gente associa as informações. E a Maria entendeu que para ela mudar o hábito da procrastinação, ela ia precisar detectar o que estava acontecendo, ela ia precisar perceber, tá? E o que acontece? A gente não detecta o que está fazendo a gente ter resultados ruins. A gente acaba passando despercebido, porque ele está muito misturado no contexto. Essa é a importância da gente refinar a nossa percepção para a gente achar o hábito intruso. E a Maria precisava fazer isso agora. Ela precisava perceber conscientemente o momento que ela sentia vontade de procrastinar. Então, o que ela fez? Ela aprendeu a sintonizar, né, a se sintonizar com seus pensamentos, com suas emoções, a identificar esses padrões de comportamento que faziam ela adiar a tarefa. Então, no treinamento, a Maria aprendeu também, depois, né, porque foi uma sequência, como que ela tinha que fazer o próximo passo. Ela também aprendeu a ter a atenção. Ela aprendeu a redirecionar a atenção dela para uma tarefa pequena, e aí depois fazer uma outra tarefa com atenção, que é o próximo passo do paciência, perceber atenção. Mas ela conseguiu tomar consciência de que fazer essa percepção e colocar atenção na próxima tarefa pequena ajudava ela a lidar com a ansiedade que ela sentia quando ela recebia essas tarefas difíceis. E veja que interessante, a Maria também aprendeu conceitos importantes a respeito do campo energético humano.
Ela aprendeu sobre os corpos energéticos, sobre os chakras, sobre como a gente processa toda essa informação invisível, que também faz parte da nossa percepção. Porque a gente é influenciado por um campo invisível, que afeta os nossos corpos invisíveis, e que influenciam, inclusive, no processamento das nossas informações e na forma como a gente vai perceber e interpretar a informação. Então, olha que complexo que é. E só tendo esse conhecimento é que a gente tem nas mãos uma autonomia para a gente poder fazer uma mudança, de fato. Como eu vou mudar algo que eu não conheço nem como funciona? Tá? Então, por isso que é tão importante. Por exemplo, aqui atrás, no que a gente chama do lobo occipital aqui do cérebro, a gente constrói a percepção, uma das partes da capacidade perceptiva, daquilo, do o que a gente vê e do onde, do movimento. Então, soma o que com o onde, com o movimento. E nesse local aqui também, se a gente pensar pela parte energética, a gente tem a parte dorsal do nosso chakra frontal aqui, ó. E o que que é essa parte dorsal do nosso chakra frontal? Está associado, esse fluxo de energia está associado com colocar as ideias em obra, em prática. Ou seja, o fluxo energético, né, desses canais energéticos desse chakra, ativam esse o que, mais o onde, mais o movimento, que é algo que realmente acontece no nosso cérebro, real, pela neurociência. E a parte energética é fundamental a gente entender também. Então, é incrível como esse conhecimento a respeito das energias que envolvem a vida fazem muito sentido com a fisiologia, com a psique, com as emoções. Bom, então a Maria, ela continuou a se conectar com as suas intenções mais profundas, tá? Então, a Maria, ela começou a fazer agora uma conexão mais para dentro de si, e começou a perceber as suas intenções. E ela conseguiu perceber como as ações diárias dela podiam ficar mais alinhadas com a verdade dela, os propósitos de vida e o impacto que isso ia ter no mundo, na vida dela. E isso ajudou ela a encontrar um sentido maior nas tarefas diárias, tornando essas tarefas mais significativas e menos suscetíveis à procrastinação. Por quê? Porque a gente vai adiar uma coisa que é grande, vai adiar uma coisa que é difícil, vai adiar uma coisa que não tem sentido, vai adiar uma coisa que não tem significado. Então, quando ela passou a perceber como ela se sentia, passou a colocar atenção na execução daquela tarefa em pequenas etapas, daí ela passou a se conectar com uma intenção real e profunda, um sentido para aquela atividade, ela começou a mudar essa questão da procrastinação. Então, veja aqui a importância da gente se tornar consciente da percepção. Tem muitas informações sendo processadas que vão surtir um efeito emocional, mas isso tem que vir à luz da consciência. É aquilo que eu digo, perceber além do óbvio. A nossa capacidade de perceber além do óbvio. A percepção mais a consciência do que foi percebido. Como se essa consciência do que eu consigo perceber é um holofote que ilumina, assim, no rol da percepção, aquilo que eu preciso enxergar. E isso vai dar autonomia para eu poder substituir o padrão de comportamento indesejado por uma nova resposta mais alinhada com os objetivos, porque eu vou conseguir pôr o holofote, a consciência, como assim, a luz da consciência, como iluminando direto naquele monte de coisas que a percepção capta, né? Aquilo que eu preciso ver. Olha, aqui tem um bloqueio. Então, a Maria foi descobrindo que essa procrastinação estava ligada, por exemplo, a um bloqueio energético também, devido a uma emoção congelada. Isso a gente já viu na formação. Que a gente traz as emoções congeladas, né, elas vão ficar ali repetindo aquela bioquímica e fazendo a gente se sentir assim por muito tempo, e uma crença. Ela observou isso e ela entendeu que ela tinha sentimentos de inadequação, de medo de falhar devido a uma emoção congelada que estava se repetindo dessa forma. É um hábito emocional. E ao tomar consciência disso, com esses conhecimentos a respeito de como liberar esses bloqueios energéticos, a Maria começou a ver o quê?
que aquelas tarefas não eram uma série só de responsabilidades, mas aquelas tarefas eram oportunidades de crescimento pessoal, de impacto positivo na vida dos outros. Ela começou a mudar a perspectiva. Em vez de ver aquilo como uma ameaça, de se sentir inadequada e o medo de falhar, que era aquele botão sempre ligado que ela tinha por causa do bloqueio emocional, ela começou a enxergar diferente. E ela começou a entender aquilo como uma missão mais ampla. Ela começou a ter uma fonte interna de motivação. E aí, depois desse treinamento todo, desses dias de treinamento ali, ela formou um grupo com alguns colegas de trabalho que também estavam querendo mudar cada um seus hábitos, e eles foram criando uma rede de apoio. Isso também é bem importante. Depois de alguns meses, o que que a Maria percebeu? Uma grande diferença no comportamento. Ela estava procrastinando menos, ela estava se sentindo mais produtiva, ela estava vendo sentido no seu trabalho. E ela aprendeu que a mudança de hábito é um processo profundo, que não envolve só força de vontade, envolve também uma compreensão profunda e ampla de si, de como a gente funciona, de como a gente se relaciona com a vida, de toda essa parte energética das nossas respostas e principalmente do nosso propósito. E aí escrever os relatórios de desempenho mensal, por exemplo, que era um desafio para Maria, ela estava conseguindo fazer isso melhor. Ela estava aplicando o PAC, o PAC, da paciência, tá? Que foram as etapas que ela viu ali naquele curso. Perceber. O que que ela fazia? Antes dela começar o relatório, ela percebia suas emoções, como ela estava, né, se sentindo. Ela percebia os pensamentos. Ela começou a notar que ela sentia uma ansiedade ao pensar na tarefa. Daí ela reconheceu aquele impulso de adiar o início do relatório. Ela reconheceu o impulso, veja, percebeu. Daí, em vez de seguir o impulso e procrastinar ou de ignorar essa sensação, ela pegou um momento e começou a se perguntar: por que que eu estou me sentindo assim? E ela começou a identificar que era devido àquele medo que ela tinha de ser criticada, tá? Aí ela já tinha um caminho de saúde emocional, porque ela já tinha feito essa cura, vamos dizer assim, dessa emoção congelada. Então ela foi só reforçando o lado positivo. Daí ela foi para o A, do atenção. Em vez dela ceder para aquele impulso de procrastinar, ela foi usar a atenção. Essa atenção quer focar exatamente numa coisa. E quando a gente está com muita atenção numa coisa, a gente não tem atenção para outras coisas. Daí ela dividiu aquela tarefa que era um monstro em pequenas partes e ela dava atenção para aquelas partes pequenas. Então, primeiro, ela reunia, por exemplo, os dados para o relatório. Aí ela se concentrava só naquele ponto. E ela foi, assim, evitando se sentir sobrecarregada com o total da tarefa. Enquanto ela reunia os dados, ela mantinha atenção total naquela tarefa de reunir os dados. E ela também praticou a conexão. Ela se conectou com a sua intenção, o seu propósito mais profundo. E ao ver o relatório, não só como uma tarefa obrigatória, mas como uma oportunidade de oferecer informação valiosa que ia ajudar a melhorar os processos da empresa, as estratégias da empresa, ela conseguiu enxergar um significado naquela atividade. E essa conexão com um propósito maior motivou ela a continuar com a tarefa, sabendo que o trabalho, então, que ela fazia tinha um impacto positivo para muita gente. E isso estabeleceu essa intenção clara para aquilo que ela queria alcançar com essa atividade. E a sua intenção era criar um relatório claro e útil, que pudesse ser facilmente compreendido, que pudesse ser utilizado pela diretoria para tomar decisões bem informadas. Essa intenção começou a reorientar as ações dela, essa clareza de intenção, garantindo que ela focasse nessa clareza e nessa precisão, em vez de se preocupar com as possíveis críticas. Entendeu? Fez a
mudança. Ela promoveu o quê? Uma cultura naquela equipe que ela liderava, onde a intenção clara começou a guiar o desenvolvimento de novos projetos. Com que intenção a gente está fazendo esse relatório? Qual é o sentido dele? A atenção tornava o trabalho mais eficaz, porque você foca naquele pedaço, naquela etapa. Depois você foca de novo em outra etapa, depois em outra. Deixava o trabalho mais eficaz, mais rápido, evitava o retrabalho. E a capacidade perceptiva, que fazia a equipe perceber e pensar de forma mais inovadora. E no ambiente corporativo, quando cada um tem esse conhecimento e autonomia de si, emocional, a equipe se entreajuda. E todos recebem um salário emocional. Esse salário emocional é aquele conjunto de recompensas não financeiras que a gente tem, mas que geram bem-estar. Então, talvez vocês já sentiram isso em algum momento, de ir para o trabalho, de ir em algum lugar, num grupo. Você vai porque você tem recompensas não financeiras, mas que geram bem-estar e crescimento. E no caso da Maria, os colaboradores, eles começaram a se sentir mais seguros para compartilhar os insights que surgem a partir das percepções. Porque quando a gente começa a perceber de forma mais refinada, a gente começa a ver coisas que a gente não via antes. E aí, poder falar isso, falar percepções e ter esse acolhimento, o apoio no ambiente de trabalho, isso vai diminuindo o quê? A rotatividade, aumenta a produtividade. E é assim que a gente identifica e muda um hábito, gerando saúde emocional e promovendo a saúde emocional. Então, acho que esse contexto da Maria traz na prática como que a gente aplica. Então, enquanto eu vou dar essa revisadinha rápida do que a gente falou, se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever e a gente já vai para a nossa prática, certo? Essa prática de mudança de hábitos. Eu sempre digo assim, a nossa comunidade, ela é muito profunda. Essas aulas são aulas profundas. Não é um conceito raso de mudança, não é um conceito raso de hábitos, e é um conjunto complexo de mudança de hábitos, certo? Mas usando, principalmente vocês que estão aqui na sala do Zoom, eu estou vendo que vocês são formados já em saúde emocional e inteligência espiritual, passaram pela técnica do paciência completa. Aqui eu coloquei a percepção, a atenção e a conexão, e ainda o I, a intenção. Um pouquinho que a gente pode usar para as tarefas, para as coisas do nosso dia a dia. Na nossa formação, a gente fez esse caminho para uma conexão com o campo de energia potencial, energia do espírito, a gente se conectou com a fonte, com a sabedoria. Então, a gente pode usar esse caminho, essa técnica de presença para a inovação, para pequenas a grandes coisas, certo? Então, a percepção para a gente mudar hábito é fundamental. Aí, quando a gente percebe o que está dando errado, né? Antes disso, perceber a mudança, a inconstância da vida. Aí eu começo a perceber o que eu estou fazendo sempre igual, nessa minha dureza ou rigidez, e que já não está mais resultando naquilo que eu queria. Percebendo isso, eu posso colocar atenção na atividade diferente que eu preciso executar, naquilo que é para formar um novo comportamento, uma nova forma de eu me relacionar com a informação. E a partir disso eu me conecto com essa nova situação, com essa nova postura, com esse novo comportamento, com um sentido, com uma verdade, com uma conexão, uma clareza de intenção. Então, eu faço uma conexão real com uma nova forma de agir e de criar, então, um novo hábito. E assim, a gente vai entendendo que a gente vai mudando hábitos ao longo da nossa vida. Certo? Alessandra Antunes. Oi, Alessandra! Você está aqui. A Alessandra escreveu, perfeita colocação. Se cuida de pessoas, ambiente corporativo em evolução. Exatamente. É muito importante. A empresa é feita de pessoas, né? Se as pessoas não estão bem, a empresa não vai estar bem, ela vai ter rotatividade, ela vai ter retenção, fidelidade de clientes, enfim,
tudo depende desse bem-estar de cada pessoa que está ali. E se as pessoas têm esse apoio dentro da própria equipe, das suas lideranças, de poderem falar suas percepções, de poderem ter suporte para mudanças. Às vezes as pessoas são criticadas porque mudaram. Imagina como a pessoa se sente até inseguro, até para ser algo positivo. E quando a gente tem esse conhecimento a respeito de como a gente funciona e da saúde emocional, a gente realmente pode promover essa saúde, ganhar esse salário emocional e justamente ir mais para frente, porque a gente vai ter mais ideias e mais insights. A Alessandra está falando, é a desmotivação de colaboradores, exatamente. Então vamos lá, nós vamos para a prática. Aqui no. Ah, no chat tem pergunta, agora que eu vi. Tem pergunta ou tem o quê? Deixa eu ver o que que tem aqui. A Denise perguntou o que que é o N? É o não julgamento. É um caminho. Paciência é um caminho, é uma técnica que a gente tem que repetir, repetir, repetir para pequenas e grandes coisas, desde a conversa com Deus, com a vida, que seja com a sabedoria, até essa mudança de caminho que eu vou levar meu filho para a escola, por exemplo. A gente pode usar.